Bom dia! Mais uma quarta-feira, começando a nossa live. Hoje o nosso assunto é timidez. Quem não é tímido? Você é tímido? Tem timidez? De onde vem? O que isso interfere em nossas vidas? Então, a timidez é algo que a gente acaba pegando lá na nossa infância, na nossa educação, uma educação mais rígida, uma educação mais intolerante, pais mais bravos, aquele pai que não deixa a gente falar, que a gente não participa de conversa, que fala que a gente é criança, não é o momento de falar, manda a gente calar a boca. Então, esse tipo de educação faz com que a gente se esconda, recue, tenha medo de se expor, tenha medo de colocar as ideias, porque desde pequeno foi mandado calar a boca, foi mandado ficar quieto, foi mandado ir para o quarto, chamaram a atenção o tempo todo, não deixou essa criança desenvolver aquela capacidade de falar, de pensar, de se expressar. Então a timidez hoje, a gente percebe pessoas que não vão para frente, que não conseguem desenvolver no trabalho, não conseguem desenvolver numa amizade. Está numa empresa, mas corre o risco de perder o emprego porque não consegue ir além daquilo. Por medo. Medo do erro, medo de se expor, medo que alguém critique, medo do julgamento. Medo de existir. Então, na verdade, a pessoa acaba se escondendo. Ela tem essa necessidade de se esconder. Só que nem ela percebe o quanto ela está perdendo. O quanto isso está prejudicando a vida dela. Então, o que é importante a gente entender? Quando a gente percebe, quando a pessoa se descobre uma pessoa tímida, ela precisa de ajuda. Ela precisa buscar ajuda. E muitas vezes, aquela criança que era quietinha, que era boazinha, que a mãe falava, nossa, como você é quietinha, você é tão quietinha, você é tão boazinha. As amigas chegavam e falavam, nossa, mas a tua filha é tão quietinha, ela é tão boazinha. O que ela entende? Ela entende que para ela ser amada, ela precisa ser boazinha, ser quietinha, não falar nada, praticamente não existir. É essa informação que a criança recebe. Então, aquela criança que brinca, que corre, que faz arte, a criança saudável, isso é uma criança saudável. Essa criança, as pessoas vão estar sempre criticando, né? Mas a criança não se importa. Então, é uma criança mais forte emocionalmente. Ela nasceu mais forte emocionalmente. Só que aquela que recebe esse tipo de informação, recebe essas críticas, e para na vida e cresce com aquele medo de não agradar o outro, ela se torna uma pessoa tímida. Ela se torna uma pessoa incapaz de falar o que pensa, incapaz de se expressar, de se expor, com medo do julgamento, o medo de não ser a filha boazinha e quietinha. Só que com isso, a vida vai passando. E você vai perdendo. Perdendo o quê? A oportunidade, as possibilidades que a vida te traz. Então, o ser tímida, é muito importante a gente entender isso. O ser tímida é algo que dá para mudar. Ninguém nasce tímido. A gente vai se tornando uma pessoa tímida. Porque somos castrados, repreendidos, chamado a atenção, apontado como uma pessoa que não pode fazer, não pode falar, não pode ser gente, você não é gente grande. A gente ouve muito isso quando criança. Você não é gente grande, fica quieta, menina. Você não entende do assunto, você é criança. E isso faz a gente acreditar que vamos ser sempre assim. Não temos o direito de falar, de se expor, de se expressar. E isso
prejudica muito uma pessoa. Prejudica muito a vida dessa pessoa, o desenvolvimento dela. No desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do trabalho, numa amizade, num namoro, num casamento. Porque ela vai sempre achar que ela tem que ficar quieta. E quando chega uma oportunidade para ela, dentro de uma empresa, por exemplo, chega uma oportunidade para ela desenvolver e crescer com um cargo melhor, ela se afasta, ela se esconde de medo de conseguir aquilo e ter que aparecer. Olha só, que registro mais negativo que ficou para ela. Como que ela vai aparecer? Como que ela vai falar com essas pessoas? Como que ela vai fazer uma reunião? Como que ela vai fazer uma palestra? Aí ela se boicota, ela provoca a autossabotagem. Então o que ela faz? Ela fica quieta, ela se esconde e ela não participa desse crescimento da empresa, da vida dela, de situações que são apresentadas para ela. E ela deixa de existir. Com o tempo, ela deixa de existir, porque as amizades vão se afastar. O emprego ela pode perder. A família vai perceber que ela é uma pessoa que não gosta de se socializar, não gosta de uma festa, de uma reunião, de uma conversa, de uma risada. Ela fica sempre no cantinho dela, no quarto dela, no espaço dela, se torna uma pessoa sozinha, solitária. Então as pessoas se afastam. E ela, com o tempo, se torna uma pessoa infeliz, triste, porque ela não consegue superar isso. E isso faz muito mal, isso dói, isso machuca, porque é uma sensação de rejeição, de não pertencer a esse mundo, de não pertencer à sociedade. E isso destrói uma pessoa, destrói uma pessoa. Então, quando a gente percebe e quando a pessoa consegue superar isso e olhar para essa situação, quando ela aceita essa situação, ela consegue resolver isso. Mas primeiro a gente precisa reconhecer isso na gente. Quando as pessoas falam, nossa, mas você é tímida. Nossa, mas você não gosta de conversar. Nossa, você é tão séria. Nossa, você não sorri. Se isso te incomoda, é bom você dar atenção a isso. Pode ser uma mensagem. Olha, presta atenção. Você está precisando mudar alguma coisa aí. O que você está precisando mudar? Então, quando as pessoas falam algo e aquilo incomoda, aquilo fica desconfortável, é uma dica. Porque se está incomodando, não é nosso, não é verdadeiro. Eu não estou vivendo a minha verdade. Eu estou vivendo a verdade dos meus pais. O fica quieto, o cala a boca, você não é adulta, você é uma criança, vai para o seu quarto. É isso que a gente está vivendo, é aquilo que a gente pegou lá na infância. E até hoje, na nossa fase adulta, carregamos isso. Então, quando a gente ouve alguém falar, nossa, mas você é tão tímida, e isso te incomoda, é um sinal, é um alerta. Vamos olhar melhor para isso, porque tem solução. Tem solução. E você ser tímida faz com que você seja uma pessoa que perde as coisas, perde as oportunidades. Você perde a chance do seu desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual, espiritual, por medo. Medo. Então, timidez, gente, é algo que é muito prejudicial para uma pessoa. Então, o ser quietinha, o ser boazinha, o ser invisível, né? Porque isso se torna invisível. Você é uma pessoa invisível. Ninguém te nota. Você não existe. Porque você se faz assim. Você se coloca assim. Você se esconde o tempo todo de situações, de pessoas, de oportunidade, da vida. A pessoa tímida,
quando alguém vem conversar com ela, ela sente vontade, gente, de entrar no buraco. A sensação que ela tem é de perigo. É de perigo. A sensação, aquele medo, se ela tivesse um buraco para entrar, ela entrava. Embaixo da mesa, onde ninguém visse ela. Então é isso. É ruim, é triste. A pessoa tímida, ela sofre. Ela sofre muito. Eu estou falando de algo, gente, que eu já vivi. Eu já fui uma pessoa que eu não falava com as outras pessoas de vergonha. Vergonha. Eu não entrava em nenhum ambiente que tivesse mais de 2 pessoas. Vergonha de falar, de me expor, medo de errar, medo de ser julgada. E isso é muito ruim, porque a gente se sente tão pequeno, tão incapaz, que a gente quase some. Então é uma dor que eu vivi, eu estou passando para vocês uma experiência. O que eu falo aqui nas minhas lives são situações que eu já vivi, então eu senti. É algo que eu senti. Durante muitos anos da minha vida, eu não pertencia ao mundo, eu não me pertencia, eu não me sentia capaz de ser quem eu sou hoje. Eu não me sentia capaz de falar o que eu sentia, as minhas ideias. Eu tinha vergonha, eu tinha medo de ser burra. Eu tinha medo de ser julgada como uma pessoa burra. Nossa, tá falando besteira. E eu guardava. Eu tinha tantas ideias, eu tinha vontade de falar, mas naquele momento que precisava falar, eu ficava quieta. Eu recuava, eu me escondia, eu quase fugia. Internamente eu fugia. É que fisicamente não dava, mas internamente eu, fugia, entrava. Ficava assim, igual uma ostra, né? Sabe quando a ostra fecha? Fica lá escondidinha, para que ninguém perceba ela. Exatamente isso, uma ostra. E muitas pessoas vivem isso hoje, por medo. Ainda existe a timidez no dia a dia da gente, com pessoas próximas, no trabalho, na escola, nas amizades. Então, como a gente pode ajudar essas pessoas? É mostrando com carinho, não é criticando. É mostrando com carinho que ela pode mudar, que ela pode se soltar, que ela pode sorrir, que ela pode ser alguém que contribua para a vida das outras pessoas. Ela pode ser alguém que brilhe como pessoa, como profissional, como amiga, como mãe, como namorada, como esposa. É muito importante a gente ter essa empatia, essa compaixão de olhar, perceber as coisas e ajudar. Porque o tímido, ele é tão tímido que muitas vezes ele não quer nem buscar ajuda. Ele tem medo de buscar ajuda. Porque ele recebe tantos rótulos. Porque a pessoa tímida, por ela ser calada, por ela ficar quieta, dá a impressão de que ela está emburrada. Eu estou falando isso porque eu já ouvi muito. Nossa, mas você é emburrada, hein, Silvana? Nossa, mas você é muito calada. Nossa, você é brava. Nossa, você é muito grossa. Olha só, olha os rótulos. São rótulos, gente. As pessoas julgam o tempo todo e não sabem a dor do outro. Não sabem o que o outro está passando. Eu não era brava, eu não era grossa, eu não era emburrada. Eu tinha vergonha de me expor. Eu tinha vergonha de falar. Eu tinha medo de ser julgada, medo de errar. E isso também tem a ver com o nosso orgulho. A gente é tão orgulhosa que a gente não se permite errar. Aí a gente se fecha. Se fecha a ponto de não viver, de não pertencer. Aí sim
você se torna uma pessoa praticamente invisível, né? Ninguém te nota, a não ser para criticar, a não ser para apontar, para tirar sarro, para rir da tua cara, do seu jeito emburrado de ser, do seu jeito calado de ser. Só que ninguém sabe a dor que você passa. Ninguém sabe a dificuldade que você tem para estar ali naquele momento. Para estar junto com pessoas estranhas dentro de uma empresa que você tem medo, você tem vergonha de se expor. É muito difícil. É muito difícil todos os dias você levantar e ir para um lugar que você tem medo de estar lá. Por julgamento. Medo de se expor. Medo de falar, de ser quem você é. Gente, tudo isso é um processo. A pessoa que ela é tímida, existe um processo interno a ser trabalhado. Tudo é um processo. Não existe uma mágica, uma pílula mágica que você bebe e amanhece uma outra pessoa. Isso é impossível. Se alguém promete isso, eu não conheço essa fórmula. É impossível. Tudo é um processo. Então, quando eu falo um tema aqui, quando a gente vem conversar sobre um tema, é algo que é trabalhado. Eu mostro um processo. Existe um processo. Então, tudo tem jeito. Tudo a gente consegue transformar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é treinável. Ele é treinável. Isso é maravilhoso, isso é mágico. Eu posso aprender, reaprender, eu posso esquecer, eu posso tirar, eu posso construir. Eu quebro crenças antigas, limitantes e coloco crenças novas. Eu tiro hábitos velhos e coloco hábitos novos. É comportamento. Nós lidamos com o comportamento. Eu trabalho com a transformação pessoal, com o comportamento pessoal, com hábitos, mudanças de hábitos. Eu trabalho com essa transformação. Então eu ajudo muitas pessoas, centenas de pessoas. Por quê? Porque dá pra gente tirar esses hábitos, esses costumes, essas crenças, essas verdades que você trouxe com você. Dá para tirar e colocar novas. Eu sempre falo que é uma reeducação para adultos. É uma reeducação, porque nós, adultos, temos tantas coisas internas, tem tantos conflitos que muitas vezes nem percebemos. Achamos que é normal, eu sou assim mesmo. Esse é meu jeito. A gente ouve muito isso. Esse é meu jeito. Não, eu não mudo mais, eu já tô velha. Ah, não, ó, não vou nem mexer com isso. Dá muito trabalho. Olha como a gente foge. Autossabotagem. Essas desculpas são autossabotagem. Nós podemos mudar sim, não tem idade para isso. Porque nós estamos aqui para buscar o melhor para nós. O melhor para nós. E toda desculpa que eu dou, eu atraso a minha evolução. Eu atraso a minha evolução. Sou eu, é para mim, não é para o outro. Então eu preciso entender, se eu tenho um conflito interno, eu posso resolver sim. Existem ferramentas, existem habilidades internas que eu desenvolvo e vivo uma vida melhor. Então ser tímido não é definitivo. Ser orgulhoso não é definitivo. Ter medo não é definitivo. Nada nessa vida é definitivo. As coisas mudam o tempo todo. Nós mudamos o tempo todo. Hoje eu sou uma pessoa. Amanhã eu sou outra pessoa. Por quê? Porque as minhas ideias mudam, os meus valores mudam, os meus desejos, objetivos mudam. A minha capacidade, a minha inteligência, ela desenvolve todos os dias. A experiência que eu tenho hoje,
amanhã eu vou ter algo a mais. Porque todos os dias a gente cresce um pouquinho. Como que a gente cresce um pouquinho, gente? Aprendendo. Aprendendo a observar as coisas. Observar a vida. Observar as situações. Então, quando eu falo, eu aprendo todos os dias, é diário. É com pequenas coisas. Então, a pessoa tímida, ela consegue sim, ela consegue se livrar disso. Ela consegue transformar tudo isso, deixar lá no passado. Ela consegue se reeducar. A nossa mente, ela é treinável, eu posso exercitá-la diariamente. Como? Jogando para a mente comandos. Eu vou superar. Eu não sou uma pessoa tímida. Eu não tenho medo. Eu enfrento. Eu dou conta. Eu sou capaz. Tudo aquilo que eu aprendi, que eu ouvi na minha infância, hoje para mim já não faz mais sentido. A gente tem que começar a falar assim e passar isso para nossa mente e sentir isso, porque tudo que eu penso, eu preciso sentir. Eu preciso sentir por quê? Porque o que eu penso tem que ter um sentido para mim. Se eu penso, eu posso escolher. É isso que eu quero para mim? Eu quero ser tímida, eu quero continuar nessa vida que eu estou perdendo tudo, a minha vida não anda, está estagnada. Eu quero mesmo continuar nessa timidez? É isso que eu quero para minha vida? Eu preciso pensar e sentir para que veja se tenha sentido. Tem sentido para mim parar? Tem sentido para mim estar estagnada por medo, por vergonha? Vergonha de errar? Vergonha de me expressar, medo do julgamento? Faz sentido isso para mim? Então, quando eu falo, olha para você, sinta você, é esse caminho, é esse exercício, é esse processo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, gente. Quando eu falo de autoconhecimento é isso. É olhar para você, aceitar quem você é e mudar o que dá para mudar. É um processo de mudança, é um processo de reeducação, é um processo de tirar o velho e colocar o novo, desenvolver suas habilidades, trabalhar as suas emoções, olhar para você como um todo. Você é um todo, você é um todo. Eu preciso trabalhar o meu interno, para que as minhas atitudes externas mudem. Eu preciso acreditar em algo que faça com que eu ande para frente. Independente de religião, gente. Ser humano é ser humano. Religião são ensinamentos que cada um tem uma afinidade. Tá tudo certo. Então aqui eu não falo de religião, eu falo de pessoa, de ser humano, de espírito, de alma. Então é todo um conjunto, Eu tenho uma vida, foi me dada essa vida. O que eu estou fazendo com essa vida? Olha a perguntinha poderosa de novo. O que eu estou fazendo com essa vida? Eu vou continuar nessa crença de que eu não posso falar, de que eu não posso me expressar, de que eu não posso ser quem eu sou. Olha que coisa pobre, né? Que coisa pequena, que mesquinhez, que mediocridade. Então vamos sair disso, dessa mediocridade. Vamos ser alguém. Vamos ser o nosso melhor. Mostrar a nossa potência, as nossas capacidades de crescer, de desenvolver, de aprender. Nós estamos aqui para isso. E não se prendam
Ah, mas meu pai me ensinou, minha mãe fez, minha avó fez. Não se prendam nessa educação que vocês tiveram. Aquilo foi o que os seus pais puderam te dar. Eu sempre falo aqui, gente, comece perdoando os seus pais. Eles te deram o melhor. Se não te deram mais, porque eles não podiam. Eles não tinham capacidade, eles não tinham conhecimento, eles não tinham recursos que nós temos hoje. Então tá tudo certo. Nós não estamos aqui para julgar os pais, para criticar os pais. Não, nós estamos aqui para mudar aqui, ó, em mim, o que me incomoda, o que não me agrada, o que não faz mais sentido para mim hoje. Eu cresci. Então não faz mais sentido aquelas crenças, aquilo que eu ouvi, aquelas informações que eu peguei como se fossem verdades. São as verdades dos meus pais, não as minhas verdades. Quais são as minhas verdades hoje? Então o autoconhecimento me traz para isso, para as perguntas. Quais são as minhas verdades hoje? O que eu quero para mim? O que eu posso mudar? Quem eu sou? Quem eu posso ser? Olha só como é poderoso isso. Então, o autoconhecimento me traz isso, me traz recursos para eu lidar com as coisas, com situações. Só que eu preciso primeiro olhar para tudo isso que eu tenho e aceitar. E tá tudo certo. O que eu posso fazer para mudar isso? Se eu sou tímida, se eu sou orgulhosa, se eu sou arrogante, olha, gente, tem tanta coisa que a gente deixa passar por vergonha de assumir. Tem tanta coisa. Ah, mas não sou eu. Imagina, não tem isso não. Nem sou ciumenta, imagina. Invejosa? Não, eu não tenho inveja de ninguém. Não, eu sou super humilde, não tenho arrogância. Ego, não. Nossa, eu sou muito humilde. Todo mundo é perfeitinho. Ninguém tem nada de errado aí para corrigir. Olha só, quando a gente já se acha perfeitinho, sim, tem algo de errado aí. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui com falhas para ser corrigidas. Nós não somos errados, mas nós temos falhas que precisam ser corrigidas. Isso é natural. Natural do ser humano. Sentir. Eu preciso assumir. Eu sou tímida assim, isso me faz mal. E eu quero mudar isso. Como eu posso mudar isso? Como eu posso mudar isso? Busca ajuda. Pergunte, pesquise. Hoje nós temos a internet aí que tem tudo. Tudo que você precisa. Pergunte, se oriente, se abra, se permita ser uma pessoa melhor. Se permita receber o novo da vida. Se permita viver, existir. Se permita aos desafios da vida. Isso é vida, gente. Isso é vida. Não fuja do que é seu. Não deixe para trás. Você está deixando a sua vida. Você está deixando a sua conquista, o seu sucesso. Quando eu escondo, quando eu fujo, quando eu não quero aparecer, quando eu tenho medo dessa exposição, olha quanta coisa eu estou deixando de conquistar. Quanta coisa eu estou perdendo. É isso que você quer para você? Passar pela vida sem ter feito nada, sem ter conquistado, sem ter aprendido, desenvolvido. É isso que você quer para você? Porque eu escolhi diferente. Quando eu percebi que estava me fazendo mal, eu fui buscar ajuda. Eu fui estudar.
eu fui me conhecer, eu fui trabalhar em mim essas habilidades que eu não conhecia e que elas já estavam em mim, elas já existiam em mim. E hoje eu entendo que eu não era uma pessoa burra, não. Eu era uma pessoa que eu ouvi muitas palavras para que eu ficasse quieta, para que eu me escondesse, para que eu não colocasse as minhas ideias. Então, quando eu falava, eu era grossa porque o que eu falava incomodava os outros. Então, não é porque eu era grossa, porque eu falava o que as pessoas não queriam ouvir. Então, a gente precisa começar a entender as coisas. Eu falo o que eu penso, o que eu sinto, a minha verdade. Só que a minha verdade incomoda as outras pessoas. E aí você se torna uma pessoa grossa. Aí você se cala. Aí você se torna uma pessoa emburrada. Aí você se isola. Aí você se torna uma pessoa antissocial. Então, gente, se liberte disso. Olhe para você e seja você. Deixe as pessoas falarem. O ser humano tem o hábito de falar mesmo. Se você estiver bem, vão falar. Se você estiver ruim, vão falar. Se você se esconder, vão falar. Se você aparecer, vão falar. Entendeu? Isso faz parte do nosso dia a dia. Sempre tem um falando de você. Bem ou mal, vai ter um falando de você. E tá tudo certo, porque o que a outra pessoa fala, a gente precisa entender que não muda nada na sua vida. Não te agrega nada. Então, o que o outro vai falar, deixar de falar de você, é problema dele. Ele tá falando. É o que ele acredita, não é o que você é. Você não precisa ser a pessoa que o outro aponta. Você não precisa ser. Mas você precisa ser você, na sua essência, na sua totalidade. É reconhecer em você os seus talentos, as suas habilidades, o que você tem de melhor e dar para esse mundo, compartilhar com as pessoas. E não se fechar como uma ostra. Não se feche. Não se feche. Se abra para o mundo. Aceita. Se permita viver. Contribua com o mundo, com o universo. Você está aqui para isso. Todos nós estamos aqui para isso. Se eu continuasse lá, quietinha, escondida, com medo de falar, com medo de me expressar, com medo de pensar, com medo de expor as minhas ideias, se eu continuasse lá, eu ia estar uma pessoa triste. Eu não ia ser a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu estou aqui falando com vocês, eu trabalho no que eu amo. Eu amo atender pessoas, ajudar pessoas, ver o processo da transformação da pessoa. Isso para mim é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Ontem eu atendi uma pessoa que faz 3 meses que eu estou atendendo ela. Ela me trouxe um resultado ontem que eu fiquei muito feliz. Ela, assim, mudou muito. Ela conseguiu entender que ela precisa se dar. Ela precisa existir. E ela estava num processo de timidez, de não pertencer ao mundo, de não se permitir, porque ela ouviu tanto que ela era incapaz, que ela era feia, que ela não prestava. Ela ouviu muito dos irmãos que ela não prestava, que ela não valia nada. Olha só, que ela não valia nada. Essa era a palavra que ela ouvia muito. E isso machucou tanto ela que ela se escondeu. Ela se escondeu a ponto dela não perceber nada ao redor dela. Ela quase entrou numa depressão profunda. Ela quase morreu por acreditar que ela não tinha valor. Por acreditar no que as pessoas falaram para ela, os irmãos dela, os parentes dela.
E ontem nós conseguimos trazer ela de volta. Ontem ela se apresentou como uma pessoa forte, feliz de estar vivendo aquele momento, feliz de estar se reconhecendo como pessoa, como uma mulher forte, guerreira, que ela sempre foi. Que ela sempre foi. Nós conseguimos buscar a essência dela, daquela mulher corajosa que enfrentou muitas coisas para criar o filho, para arrumar um trabalho sozinha, porque ela foi expulsa da casa dela, da casa do pai, o pai faleceu, e os irmãos queriam a casa para vender, e ela era a única mulher, não deram valor a ela por ser mulher, né? Olha aí, já não tinha esse valor, ainda chamavam ela de que ela não prestava, que ela não tinha valor. Quer dizer, foram criando nela isso, ela pegou como verdade, porque ela foi praticamente jogada na rua, com filhos pequenos, e ela teve que batalhar. Só que isso foi ficando tão pesado, tão forte nela, que ela adoeceu, que ela deprimiu, e ela quase morreu com isso. E há 3 meses a gente vem tratando isso, e ontem ela chegou para mim lá no consultório, sorridente. Ela chegou agradecendo, que ela estava feliz, que ela conseguiu receber os parentes no final da semana e fez almoço, que ela conversou, coisa que ela já não fazia, gente, olha, há um tempão. Isso é simples, é uma coisa pequena para nós, que estamos bem, que fazemos todos os dias isso, para nós, mas para ela vocês não têm noção do valor que isso é o reconectar com a vida, é trazer de volta tudo aquilo que ela gosta de viver. Trazer aquela pessoa forte, aquela pessoa batalhadora, aquela pessoa que pode sim confiar nela, que ela tem valor sim, acreditar nos valores dela. Olha só, então ontem foi a prova de que ela se abriu, ela está se permitindo viver o novo, esquecer o passado. Esquecer o passado, porque não adianta a gente ficar preso no passado, gente. Quem fez o que fez para ela estava no momento dele, na evolução dele, na necessidade dele. Ela pegou como verdade. Quando a gente pega algo como verdade, nós somos responsáveis por aquilo que pegamos. Entendeu? Então as pessoas podem falar o que quiser da gente. Se eu pegar como verdade, aí sim. Aí eu preciso resolver, é meu. Mas enquanto tu tá falando e eu consigo falar, não, isso não é problema meu. Você tá falando é seu. Se você acha que eu sou tudo isso, problema seu. Olha como que a gente separa as coisas, né? Então você tá falando, você acredita que eu sou isso mesmo? Beleza, tranquilo. Eu sei que eu não sou. Quando eu tomo essa postura, eu sei que eu não sou, ó, eu fico protegida. Isso não entra em mim. Eu não pego como verdade. Isso não me faz mal. É isso que nós precisamos aprender. Ah, mas o fulano falou porque eu sou isso, que eu sou aquilo. E fica naquele choramingo, né? Falou? Beleza, deixa eu falar, gente. E daí? Você é? Não, não é. Você sabe quem você é. Então tá tudo certo. Seja você. Seja você. Com as suas verdades, com as suas escolhas, com o seu resultado. Mostre resultado. Mostre seu resultado. É isso. Pare de ficar apegado que o fulano falou, não falou, pensa que você é, que você não é. O que ele pensa, o que ele fala, é problema dele, entrega. E siga seu caminho sendo você. Saindo. Só um minuto. Fala tanto, né, que a garganta seca.
hidratar. Cadê a voz, gente? Falou tanto que precisa hidratar a garganta. Mas é isso, gente. Então, assim, deixa as pessoas falarem. Mas não deixe de ser você. Não deixe de viver. Não deixe de buscar esse autoconhecimento. De olhar para você e falar, peraí, tá me incomodando, não tô gostando disso. Alguém falou, eu vou estar atenta. Eu preciso estar atenta. Quando alguém fala, nossa, você tem certeza? Você tá bem? Presta atenção. Pode ser uma mensagem para você se olhar mais e resolver algo em você. Talvez seja o momento de você olhar e falar, peraí, não, realmente isso aqui não tá legal em mim. Isso aqui tá fazendo eu perder muitas coisas na minha vida. Eu preciso sim mudar esse comportamento. Eu preciso sim olhar para as minhas dores e assumir que eu tenho essas dores, que elas existem em mim sim. E como resolver isso? Eu preciso buscar e perguntar, como eu vou resolver isso? Porque eu não quero mais essa vida pequena. Eu não quero mais essa vida de não existir, de não estar presente. Eu quero festejar, eu quero participar, eu quero contribuir com a humanidade. Então é isso, gente. Se eu ficasse lá no meu mundinho da timidez, com medo de falar, eu não estaria aqui hoje. Falando para vocês, ajudando pessoas, atendendo pessoas no meu consultório, reeducando, dando exercícios, pedindo para as pessoas olharem para si. Eu fiz isso, eu vivi esse processo dessa reforma, eu vivi esse processo dessa transformação, mas eu precisei parar e olhar para tudo que me incomodava, tudo que estava em mim, tudo que as pessoas me apontavam. Eu precisei olhar e sentir, isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro, isso é meu, isso é de quem? Eu precisei olhar e ver isso para eu poder começar a minha autocura. Quando a gente fala em cura, as pessoas acham algo grande, nossa, cura, alguma coisa impossível. Gente, autocura é você olhar para você e tirar o que incomoda. Tirar o que incomoda e colocar coisas boas, pensamentos positivos, atitudes positivas, fazer algo, entendeu? É querer mudar. Quando eu faço isso, eu tiro algo que me incomoda e coloco algo que me agrada, isso é uma cura interna. Cura interna, autocura. É isso que a gente vive todos os dias. Quando eu tiro um costume ruim e coloco um costume bom, que são os hábitos, né, que as pessoas falavam costume, eu estou me curando das minhas dores, assumindo quem eu sou, reconhecendo em mim a necessidade da mudança. E é isso que é importante. Então a nossa timidez não é nossa timidez. Ela só é uma timidez que dá para ser resolvida. Então não deixe a timidez parar você. Não deixe a timidez ser o resultado da sua vida. Você pode muito mais. Você é capaz de viver uma vida maravilhosa. Depende só de você. Tome a atitude da mudança. Olhe para tudo isso, reconheça em você e você vai perceber que não existe só a timidez aí para ser resolvida. Tem muito mais coisa. Mas você precisa ser corajoso para olhar, assumir e começar a mexer e tirar essas coisas. Ok? Eu estou aqui na sexta-feira novamente, falando de um novo assunto para que possa te ajudar. A minha intenção é ajudar você a olhar para você, fazer esse autoconhecimento
fazer esse processo da cura, esse processo do desenvolvimento, esse processo do aprender, gente, do ser melhor com você todos os dias. Um beijo e até mais.